Quando o oficial de justiça entregou-me o envelope com a ordem de expulsão, o meu coração parou. Tem 30 dias para deixar o condomínio com o seu companheiro, Sr. Silva, disse ele friamente, enquanto os vizinhos sussurravam atrás das cortinas das janelas do prédio de 6 andares no bairro de São Vicente, em Oeiras, nos arredores de Lisboa. Pedro Silva, 34 anos, designer gráfico, sentiu as pernas fraquejarem ao ler as palavras que mudavam tudo. A Assembleia de Moradores havia aprovado, por maioria esmagadora, a sua saída para preservar o ambiente familiar e moral do condomínio. O motivo, claro, era o beijo que ele e Rui tinham trocado na varanda, uma noite de verão, sem imaginar que olhos curiosos os observavam. O ar de outubro cheirava a folhas molhadas e a medo. Pedro fechou a porta devagar, encostou-se à parede da entrada e deixou o envelope cair no chão. Rui, que chegava da escola onde dava aulas de história, largou a mochila e correu para ele. O que aconteceu, amor? A voz de Rui tremia, os olhos castanhos cheios de preocupação. Pedro não conseguiu responder de imediato. As imagens dos últimos meses passaram-lhe pela cabeça como um filme acelerado, as cartas anônimas na caixa do correio, os olhares baixos no elevador, o silêncio pesado quando passeavam de mão dada. Ele, que sempre vivera discretamente, tinha finalmente abraçado quem era, e agora pagava o preço. Sentaram-se no sofá da sala pequena, com vista para o jardim comunitário onde crianças brincavam. Pedro pegou na mão de Rui e contou tudo, a voz baixa, quase um sussurro. Eles dizem que somos um mau exemplo para as crianças. Que o condomínio não é lugar para esse tipo de gente. Rui apertou-lhe os dedos com força. Não vamos embora sem lutar, Pedro. Isto não é justo. Mas no fundo, Pedro sentia o peso da dúvida. Seria mesmo justo arrastar Rui para esta guerra? Ele, que tinha crescido em Trás-os-Montes com pais conservadores, sabia como o mundo podia ser cruel. A mãe, Maria, ainda mal aceitava o facto de o filho ser gay, o pai mal falava com ele desde que soubera. Nessa noite, Pedro não dormiu. Ficou à janela, olhando as luzes dos apartamentos vizinhos. O Sr. Alberto Santos, presidente da Assembleia, tinha sido mais vocal: não queremos problemas aqui. Pedro lembrava-se do dia em que Alberto o parara no hall: menino, pense nas famílias. Isto não é Lisboa Centro, isto é um condomínio decente. Agora, a decisão estava tomada. Pela manhã, Pedro ligou para a ILGA Portugal. A voz da advogada do outro lado da linha foi um sopro de esperança: isto é discriminação clara por orientação sexual. Podemos recorrer. O juiz pode não só anular a ordem como criar jurisprudência. Pedro respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu um fio de determinação. Rui preparava o café na cozinha pequena, o cheiro de torradas enchendo o ar. Vamos lutar juntos, disse ele, abraçando Pedro por trás. Os dias seguintes foram um turbilhão. Pedro marcou reunião com a advogada, recolheu depoimentos de amigos que tinham assistido aos olhares hostis. Ana, a melhor amiga desde a universidade, ofereceu-se para testemunhar. Eu vi tudo, Pedro. Eles são medievais. Mas a pressão crescia. No supermercado do condomínio, a caixa evitou olhar para ele. No elevador, uma mãe puxou o filho para perto quando ele entrou. Pedro sentia-se exposto, nu perante o mundo. À noite, no quarto, abraçado a Rui, sussurrava: e se perdermos tudo? Rui beijava-lhe a testa: perdemos só se desistirmos. A mãe ligou de Trás-os-Montes. A voz dela tremia: filho, talvez seja melhor mudares. Não vale a pena lutar contra o mundo inteiro. Pedro engoliu o nó na garganta. Mãe, eu não estou a lutar contra o mundo. Estou a lutar por mim. Desligou o telefone com o peito apertado. Era a primeira vez que confrontava a família abertamente. Rui, ao lado, não disse nada, mas os seus olhos mostravam orgulho misturado com medo. Pedro começou a escrever o recurso. Cada palavra era uma afirmação: eu existo. O meu amor existe. O prazo de 30 dias corria. A advogada avisou: o juiz pode decidir rápido. Prepare-se para o pior, mas espera o melhor. No fim da semana, Pedro e Rui foram ao mirador do Parque Monsanto, só os dois. O vento frio de outono agitava as árvores. Pedro olhou para a cidade ao longe, as luzes de Lisboa piscando. Se perdermos, vamos para outro lugar. Mas não vou fugir. Rui encostou a cabeça no ombro dele: eu amo por isso. Naquele momento, Pedro sentiu que o caminho estava traçado. A luta começava. A advogada, doutora Sofia Mendes, recebeu-os no escritório pequeno no centro de Lisboa. Temos um caso forte, disse ela, folheando os documentos. A lei portuguesa é clara desde 2001, e o Código Civil proíbe discriminação por orientação sexual em habitação. Pedro ouvia, o coração batendo forte.
Rui segurava-lhe a mão por baixo da mesa. Sofia mostrou estatísticas. Casos semelhantes tinham sido ganhos em Lisboa e no Porto. Vamos pedir não só a anulação da ordem como uma indenização e uma declaração pública contra a discriminação no condomínio. Pedro sentiu um arrepio. Aquilo era maior do que ele. De regresso ao condomínio, a tensão era palpável. O Sr. Alberto deixou um aviso na caixa do correio: reunião de emergência amanhã. Pedro decidiu ir sozinho. Na sala comunitária, 20 rostos o encaravam. Alberto começou: não queremos problemas. As famílias reclamam. Pedro levantou-se, a voz firme apesar do tremor: o problema não sou eu. São os preconceitos que vocês alimentam. Silêncio pesado. Uma vizinha idosa murmurou: coitado, mas as crianças. Pedro saiu de cabeça erguida, mas por dentro desmoronava. Em casa, Rui preparava o jantar. Como correu? Pedro contou, a voz embargada. Rui abraçou-o: tu foste corajoso. Mas naquela noite, veio a primeira fenda. Rui sugeriu baixinho: e se simplesmente mudássemos? Encontramos outro apartamento, mais perto da escola. Pedro afastou-se, magoado. Tu queres que eu fuja? Rui suspirou: quero que estejamos bem, não em guerra constante. Dormiram de costas um para o outro pela primeira vez em meses. Pedro mergulhou em memórias. Lembrou-se do dia em que conhecera Rui, num café encheado, 3 anos antes. Rui lia um livro sobre a Revolução dos Cravos, óculos na ponta do nariz. Pedro pedira licença para sentar-se. Conversaram sobre história, sobre vida, sobre sonhos. O primeiro beijo viera semanas depois, no terreiro do Paço, ao som das gaivotas. Agora, tudo isso parecia ameaçado. Pedro escreveu no diário: se o amor não resiste a isto, então que tipo de amor é? A mãe ligou novamente. Teu pai diz que é melhor voltares para casa uns tempos. Pedro riu amargo: casa. A minha casa é aqui, com Rui. Maria chorou ao telefone. Eu amo-te, filho, mas o mundo não muda da noite para o dia. Pedro desligou, lágrimas nos olhos. Ana veio visitá-los. Vocês são fortes juntos. Não deixem que eles ganhem. Trouxe chocolates e histórias engraçadas para aliviar o ambiente. A advogada enviou o recurso. Pedro assinou com mão trêmula. Os dias passavam. Vizinhos evitavam-nos abertamente. Uma noite, alguém riscou a palavra viados na porta do elevador. Rui limpou em silêncio, mas Pedro viu a raiva nos seus olhos. Isto tem de acabar, murmurou Pedro. Decidiu falar com o Sr. Alberto cara a cara. Bateu à porta dele. Alberto abriu, rosto fechado. O que quer? Pedro olhou nos olhos: quero que veja que somos pessoas normais. Rui ensina os vossos filhos. Eu desenho logótipos para empresas portuguesas. Alberto fechou a porta sem responder. Pedro sentiu-se mais sozinho do que nunca. Caminhou sozinho pelo parque do condomínio, folhas secas estalando sob os pés. Pensou no pai, que nunca aceitara. Pensou na identidade que tanto custara a aceitar. Eu sou gay. E sou digno de viver aqui. A decisão de lutar endureceu-se. Rui esperava-o em casa com sopa quente. Desculpa o que disse ontem. Fico ao teu lado, aconteça o que acontecer. Abraçaram-se longamente. A fenda começava a fechar. O recurso estava entregue. Agora, esperavam a data da audiência. Pedro sentiu que, pela primeira vez, controlava o próprio destino. As semanas seguintes trouxeram uma onda de hostilidade que Pedro nunca imaginara. Cartas anônimas apareciam debaixo da porta: vão embora, pervertidos. O carro de Rui amanheceu com os pneus murchos. Ana alertou: denuncia a polícia. Mas Pedro hesitava, não queria piorar. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrou o Sr. Alberto e 2 vizinhos no hall. A Assembleia decidiu cortar a vossa vaga de estacionamento, disse Alberto com um sorriso frio. Pedro sentiu o sangue ferver. Isto é ilegal. Alberto encolheu os ombros: prove. Em casa, a discussão com Rui explodiu. Eu avisei que isto ia acontecer, gritou Rui, batendo a porta do quarto. Pedro ficou na sala, mãos tremendo. Queres que eu desista da minha vida? Rui saiu, olhos vermelhos: quero que sobrevivamos. Rui passou a noite na casa de um colega. Pedro ficou sozinho, olhando o teto. Pela primeira vez, pensou em desistir. Talvez o amor não baste. O telefone tocou, era o pai. Volta para casa, rapaz. Isto não é vida. Pedro desligou sem responder. No dia seguinte,
um colega de trabalho, o Miguel, que sempre parecera amigo, evitou-o na reunião. Depois, confessou, o meu cliente é vizinho teu. Não quer problemas. Traição. Pedro sentiu o chão faltar. Caminhou até ao rio Tejo, sentou-se num banco, vento frio no rosto. Lágrimas vieram. Quem sou eu para lutar contra isto tudo? Mas ao ver casais passeando, pais com filhos, lembrou-se, ele também merecia aquilo. Ligou a Rui. Volta, por favor. Rui voltou à noite, olhos inchados. Abraçaram-se em silêncio. Desculpa. Fico. Pedro marcou terapia online. A psicóloga ouviu, a sua identidade não é o problema. O preconceito é. As sessões ajudaram. Pedro começou a escrever um blog anónimo sobre a experiência. As respostas de outros gays portugueses deram-lhe força. Ana organizou uma pequena manifestação silenciosa à porta do condomínio, 10 amigos com cartazes, amor não é crime. Vizinhos filmaram, mas ninguém ousou aproximar-se. A data da audiência aproximava-se. Pedro recolheu mais provas, e-mails da Assembleia, gravações de conversas. Rui testemunhou a favor, eu amo este homem. Não vamos esconder-nos. A mãe enviou uma mensagem curta, estou a tentar entender. Pequena vitória. Pedro sentiu o crescimento dentro de si, de vítima a guerreiro. A crise passara. Agora, olhava para a frente. A preparação para o julgamento consumiu-os. Sofia reuniu testemunhas, Ana, um vizinho que discordava em silêncio, um psicólogo especialista em discriminação. Pedro ensaiou o depoimento diante do espelho, eu não escolhi ser expulso. Escolhi amar. Rui ajudava, corrigindo frases, segurando-lhe as mãos quando a voz falhava. Os fins de semana eram para eles, passeios pela Baixa, jantares simples, risos que voltavam devagar. Pedro sentia-se mais forte, mais inteiro. Flashbacks vinham em ondas. A primeira viagem juntos a Sintra, mãos dadas no palácio. A carta da mãe depois do coming out, rezo por ti. O dia em que Rui dissera, quero envelhecer contigo. Cada memória era combustível. O pai ligou uma vez, se ganhares, talvez eu vá visitar. Pedro sorriu pela primeira vez em meses. No dia anterior ao julgamento, Pedro e Rui foram ao mirador da Senhora do Monte. O sol punha-se sobre Lisboa. Seja qual for o resultado, crescemos, disse Pedro. Rui beijou suavemente. Sim. Voltaram renovados. Na véspera, Pedro escreveu uma carta para si mesmo, tu mereces espaço neste mundo. Dormiu tranquilo pela primeira vez. O julgamento chegava. Ele estava pronto. O dia do julgamento amanheceu cinzento. No Tribunal Judicial de Lisboa, a sala estava cheia. Alberto e vários vizinhos sentados de um lado, Pedro, Rui, Ana e Sofia do outro. O juiz, um homem de 50 anos com ar severo, abriu a sessão. Caso número 347 de 2025, discriminação habitacional. Sofia apresentou os factos. Os vizinhos contra-argumentaram, proteção das famílias. Pedro testemunhou, voz clara, o meu amor não ameaça ninguém. Rui falou do impacto nas crianças que ensinava, eles merecem ver que o amor tem muitas formas. A tensão subiu quando Alberto depôs, só queremos paz. O juiz questionou duramente, paz baseada em exclusão. Testemunhas espertas falaram de leis europeias. O advogado dos vizinhos tentou desqualificar. Pedro sentiu o coração na garganta. No intervalo, Rui abraçou-o, estás a fazer história. A sessão continuou até ao fim da tarde. O juiz anunciou, decisão em 15 dias. Saíram exaustos mas esperançosos. 15 dias depois, voltaram ao tribunal. O juiz leu a sentença com voz firme, a ordem de expulsão é nula. Considero discriminatória e contrária à Constituição. Além disso, o condomínio deve implementar formação antidiscriminação e pagar indenização. Esta decisão serve de precedente, nenhuma assembleia de moradores pode expulsar alguém por orientação sexual. A sala explodiu em murmúrios. Pedro chorou de alívio. Rui abraçou-o forte. Alberto saiu cabisbaixo. Nas semanas seguintes, o condomínio mudou. Alguns vizinhos pediram desculpa. A Assembleia aprovou novas regras. A mãe de Pedro veio visitar, estou orgulhosa. O pai enviou uma mensagem, parabéns. Pedro e Rui ficaram. Pedro abriu o blog publicamente, ajudando outros. Num fim de tarde dourado, foram ao mirador sobre o Douro, em Porto, de férias. O sol punha-se, pintando o rio de ouro. Pedro puxou Rui para si, beijando-o ternamente.
Conseguimos. Rui sorriu, juntos. O amor vencera. Você acredita que uma sentença judicial pode realmente acabar com o preconceito enraizado na sociedade, ou verdadeira mudança vem apenas do coração das pessoas? Verdadeiro ou falso?